O cinema soviético foi um dos mais inovadores do século XX, tendo exercido grande influência estética através de sua visionária montagem e revelado cineastas que até hoje são presença constante em listas dos maiores da história, tais como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Mikhail Kalatozov e Andrei Tarkovsky. Mas me parece que pouco se fala sobre o cinema feito na Rússia antes de 1917, como se a sétima arte naquele país só tivesse tomado forma após a Revolução Bolchevique, o que não é verdade. Por isso, no Cine-Ensaio de hoje, iremos falar sobre o panorama cinematográfico da Rússia czarista, seus principais filmes, realizadores, características e curiosidades. Ainda que os eventos de outubro de 17 tenham forjado uma brilhante geração de artistas que idealizaram uma nova forma de se pensar e fazer cinema, já existia forte atividade cinematográfica durante os anos que antecederam a Revolução. Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a maior parte dos filmes exibidos em território russo eram produções estrangeiras. Mas com o início do conflito e as consequentes dificuldades surgidas com distribuição na Europa, observou-se um exponencial crescimento das produções locais. 129 películas em 1913, 232 em 1914, 370 em 1915 e 499 em 1916. Desse montante, 80% das obras eram longas-metragens. Portanto, o cinema estava longe de ser uma modalidade artística desconhecida por parte da população. Em seu diário, escrito no começo do século XX, o czar Nicolau II mencionava que as cabines públicas de cinema são locais perigosos. Só Deus sabe que crimes podem ser cometidos no seu interior. Não sei o que fazer com esses lugares. No entanto, tal preocupação não impedia que o monarca fosse um grande entusiasta das filmagens caseiras, com direito a banhos coletivos em que o czar e demais membros da família real aparecem do jeito que vieram ao mundo. Para além disso, a sua coroação realizada em 1896 já havia sido registrada com câmeras importadas da França. Pulemos para 1908, ano marcante para Alexandre Drankov, responsável por filmar Tolstói em seu jardim, por ocasião do 80º aniversário do escritor, e posteriormente dirigir aquele que é considerado o primeiro drama narrativo da história do cinema russo, Stenka Razin, a cinebiografia do herói cosaco de mesmo nome, que durante o século XVII tornou-se símbolo de revolta popular ao enfrentar a força dos czares e a nobreza russa. O filme, baseado em uma peça de teatro, a qual, dizem as más línguas, Drankov não teria pago os direitos autorais, foi um estrondoso sucesso de bilheteria, ainda que, segundo críticos, o protagonista tenha sido retratado como uma figura folclórica, beberrona, não fazendo jus à trajetória do personagem histórico na qual foi baseada. É preciso lembrar que àquela altura a atmosfera da Rússia já estava fortemente impregnada pelos turbulentos ares de insatisfação popular. 3 anos antes, em 1905, uma série de agitações varreu o gigantesco território russo, através de greves urbanas, revoltas camponesas e motins militares, com destaque para a rebelião ocorrida no navio Potemkin, que seria imortalizada na versão cinematográfica de Eisenstein, produzida em 1925. Um dos estopins ocorrera em janeiro de 1905, no episódio que entrou para a história como Domingo Sangrento. Milhares de manifestantes foram assassinados ou feridos em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, quando protestavam pacificamente pedindo por pão e trabalho. Então não é de se espantar que o cinema russo daquele período tomasse para si uma atmosfera de constante pessimismo. O pesquisador Yuri Tsivian, especialista em filmes russos pré-1917, recorda que raras eram as obras que possuíam um final feliz. Em sua maioria, o encerramento se dava de forma trágica, com a morte de um ou mais protagonistas. E mesmo as películas importadas tinham cenas finais produzidas especialmente para o mercado russo,
a exemplo dos filmes dinamarqueses. Tomemos como exemplo Um Drama por Telefone, versão russa de The Lonely Villa, de D.W. Griffith, dirigida por Yakov Protazanov. Se na obra original a heroína é resgatada com vida, em sua versão russa, o cadáver é encontrado em uma estação ferroviária pelo marido. Sivian aponta que a imobilidade dos personagens e a ação vagarosa presente no cinema pré-revolucionário sugeriam uma colisão entre a paralisia do social hierarquizado e a rapidez gerada pelas novas tecnologias. Numa época em que não havia o advento da montagem, a transição entre os estágios psicológicos dos personagens se encandeava através da técnica dos atores em cena, de modo que não surpreenda que a montagem tenha sido o signo cinematográfico mais valorizado pelos cineastas soviéticos. Caberia ao cinema a tarefa de difundir o progresso social, e para isso havia pressa. Sairia de cena a melancolia desesperançosa dos simbolistas para dar lugar à potência construtivista. A arte, mais do que nunca, seria um instrumento da revolução. Voltando ao começo da década de 10, as produções locais daquele período, ainda muito influenciadas pelos filmes da França e Dinamarca, iriam mesclar elementos da cultura russa com arquétipos importados desses países, como cantoras de ópera, bailarinas e dançarinas exóticas. Vera Kolodnaya, tida como um dos mitos fundadores do cinema russo, seria o grande símbolo de tal modelo de feminilidade. Apesar da curtíssima carreira de atriz, compreendida entre os anos de 1914 e 18, seus filmes continuaram a ser exibidos durante anos pela Rússia, em especial Calada, Minha Tristeza Calada, estrondoso sucesso de público dirigido por Chardinin. Kolodnaya tornou-se um fenômeno em pleno contexto revolucionário, tendo atuado em cerca de 80 filmes, dos quais apenas 8 sobreviveram integral ou parcialmente. Ela morreu muito jovem, aos 25 anos, de complicações transcorridas da gripe espanhola, em fevereiro de 1919. Porém, existem rumores de que teria sido envenenada pelo embaixador francês, seu suposto amante, por desconfiar que Vera fosse uma espiã bolchevique. Em 15 de março de 1917, Nicolau II abdica ao trono em favor do filho, Alexei Nikolaevich, nomeando seu irmão, Miguel Alexandrovich, para sucedê-lo no trono, até que Alexei completasse a maioridade. No dia seguinte, Miguel declinou do convite. Chegava ao fim o Império Russo. Em seguida, a Duma Estatal indicou um comitê provisório que tinha como principal opositor o soviete de São Petersburgo. A primeira revolução marxista da história era apenas uma questão de tempo. O cinema se agitava. Entre março e julho, formaram-se 9 organizações de profissionais do audiovisual, nas cidades de Moscou, São Petersburgo, Odessa, Kazan e Minsk. Em abril, trabalhadores das salas de cinema e projecionistas organizaram a primeira greve, neutralizada pelo patronato. À medida que os ânimos se acirravam, especialmente após o triunfal retorno de Lenin do exílio em abril, os produtores começaram a planejar a transferência de equipamentos e técnicos para a Crimeia. E Evgeny Bauer, um dos mais destacados cineastas russos do período, mal teve tempo de testemunhar as radicais mudanças que estavam por vir. Na primavera de 1917, quebrou a perna ao cair numa ribanceira e dirigiu seu derradeiro filme, Para a Felicidade, em uma cadeira de rodas, vindo a falecer por pneumonia em junho, aos 52 anos de idade. Bauer era o cineasta mais bem pago do cinema russo e alimentava o desejo de construir seu próprio estúdio. A direção de arte de seu último filme ficou a cargo do jovem Lev Kuleshov, do alto de seus 18 anos de idade, que futuramente tornaria-se um importante diretor e teórico do cinema, difusor de uma técnica de montagem que levaria o seu sobrenome, o efeito Kuleshov. Bauer teve uma carreira prolífica, realizando 82 filmes em menos de 4 anos de atividade. Trabalhou como cenógrafo e passeou por diversos gêneros, comédias, filmes patrióticos e dramas com personagens obsessivos. Depois da morte de 1915, adaptado de Ivan Turgenev, narra a história de um sujeito que se vê obcecado por uma atriz que comete suicídio durante um espetáculo. Devaneios de 1915 retratam um recém-viúvo que, ao assistir uma ópera, se vê enfeitiçado pela cantora, que lhe lembrava a esposa. Eles se casam, mas sua adoração à falecida é tamanha que acaba por provocar ciúmes na atual mulher, que tem um fim trágico. É estrangulada com o cabelo da defunta. O selo do Velho Lutador, de 1916, se encerra com o protagonista paralítico enforcando a nora infiel. Outro realizador de grande destaque no período foi Yakov Protazanov. Oriundo de família abastada, Protazanov teve contato com o cinema durante seus estudos na Europa Ocidental. Durante seu retorno à terra natal, em 1907, começou a escrever e dirigir filmes, notabilizando-se pela versatilidade, aventurando-se em diversos gêneros. Em 1912, co-dirigiu A Partida do Grande Ancião, filme que narra os últimos dias de vida de Tolstói. Na trama, o escritor se aborrece com a esposa
sai de casa no meio da noite, embarca em um trem e morre de pneumonia na estação ferroviária durante o inverno de 1910. Na sessão especial para convidados, a viúva do escritor, Sofia Tolstaia, retratada como uma mulher sórdida, levanta-se indignada e grita que aquilo era um absurdo. A imprensa apoiou e logo o filme foi interditado, mas não no mercado externo, onde alcançou grande sucesso de público. Em 1913, em parceria com Vladimir Gardin, dirige As Chaves da Felicidade, adaptação de um best-seller homônimo da escritora Anastácia Verbitskaya, protagonizado por Olga Preobrajenskaya, que anos depois se destacaria como cineasta na União Soviética. Em 1915, nova parceria com Gardin, dessa vez para a primeira adaptação cinematográfica do clássico Guerra e Paz. Em 1917, Protazanov adaptaria outra obra de Tolstói, Padre Sérgio, concluído em 1918. A trama acompanha a jornada de um príncipe que, após ter a noiva roubada pelo czar, retira-se do convívio social e se transforma em um eremita. Após ser assediado por uma sedutora amiga dos tempos de corte, decepa um dedo para resistir à tentação. Depois de fugir e vagar em meios miseráveis, é preso e enviado para um campo de trabalho esforçado na Sibéria, onde passa a ser instrutor de jardinagem para filhos de camponeses abastados. Por fim, eu não poderia deixar de mencionar aquele que ele considera um dos mais interessantes filmes realizados naquele período, A Vingança do Cinegrafista, dirigido por Ladislav Starevich, animação em stop motion datada do longínquo ano de 1912, estrelada por um casal de besouros e um gafanhoto, além das participações de uma libélula e um sapo, em uma intricada trama de vingança e infidelidade. Eu fico tentando mensurar o tipo de impacto que esse filme teria causado na época, levando em conta que, passados 113 anos de seu lançamento, ele soa muito bem feito, o que só comprova o seu caráter de vanguarda. A Vingança do Cinegrafista está disponível integralmente aqui no YouTube, caso você tenha interesse em conferir. Eu acho que vale muito a pena. Finalmente, em outubro de 1917, a Rússia seria palco de um evento histórico cujas proporções até hoje são estudadas, analisadas e, por que não, sentidas. A revolução liderada por Lenin indicou que existia um caminho a ser seguido pela classe trabalhadora que poderia finalmente libertar-se dos grilhões da exploração capitalista. E a linguagem cinematográfica, ainda em seus primórdios, surgiria como um instrumento incontornável para a construção do novo mundo arquitetado pelos soviéticos. E os ventos da mudança logo transformaram-se em um tufão que varreu para sempre a velha ordem mundial e ditou os rumos políticos que atravessaram todo o século XX e renderam frutos que perduram até os dias de hoje.